Olá, meus amores, tudo bem? Voltamos aqui ao capítulo 7 e vamos dar continuidade ao nosso material didático. Entramos aí com o que é arte e o que é que ela comunica. Afinal, o que que a arte tenta nos dizer, o que que ela tenta expressar, o que que ela quer falar, né? Muitas das vezes, os artistas, eles já nos dão assim, de mão beijada, este pensamento. Outras vezes não. Eles fazem de uma maneira para instigar, para que a gente comece a prestar atenção nos detalhes, para a gente poder ter as nossas próprias interpretações. Às vezes bate certinho com o pensamento deles e outras não, né? Então é isso que a gente vai tentar compreender quem foram esses artistas e qual é a importância dessa forma de se expressar e da gente entender o que ele está querendo dizer. Eu vou compartilhar aqui o livro com vocês, certo? Para a gente poder acompanhar melhor. O nosso material, ele vai estar aí na página 88 a 89, essa capa linda de abertura. A gente vai tentar fazer uma leitura e uma interpretação visual de imagem. Primeiro a gente vê ao fundo aí uma parede, um muro. A gente vê aí uma imagem de uma mão, ó. E essa mão, ela é toda cheia de simbolismo. Ela foi feita aí com um grafite, uma técnica de grafite, de negativo e positivo. E esta mãozinha, com esta posição, com essa expressão, ela tem todo um simbolismo sociocultural e político, certo? Então a gente já vai entender que a arte ela não está aí à toa, não. Ela está tentando nos dizer, ela está tentando representar algo, né, para nós. E aí, bem aqui pertinho, deixa eu tentar aqui aumentar a tela rapidinho, ver se eu consigo aqui. Deixa eu tirar a professora aqui do meio para não atrapalhar. Então vamos lá. Diz assim: você já percebeu como as obras de arte podem nos dizer muito sobre uma cultura e uma sociedade? Se a gente ainda não conseguiu entender, prestar atenção, compreender, vocês vão ter que começar a olhar em volta, a olhar a cidade de uma maneira diferente. Nisso, vocês vão começar a prestar atenção nos detalhes de desenho, de pintura, de grafismo, o que tem no muro da sua escola, como são esses desenhos, o que ela está querendo dizer, se tem algum contexto, se está fazendo alguma referência. Então, a partir de agora, vocês precisam ter um olhar investigativo, um olhar de curiosidade a respeito do que vocês veem. Aqui no bairro onde vocês moram, está cheio de informação de arte urbana. Grafismo, escultura, pintura, desenhos em muros, tudo isso tem à disposição de forma gratuita para vocês. Eu vou passar aqui a página adiante para a gente acompanhar melhor o tema seguinte, ok? Então, aqui no tema seguinte, nós já vamos ter um subtema. Olha só. A arte comunica sentimentos, sensações e ideias e muitas outras coisas. Lá no capítulo 3, nós aprendemos o que uma obra de arte nela, quais são as características dela, o que é o tema numa obra de arte, o que fala, do que está falando, né? Então, toda obra de arte que vocês verem em algum lugar, no livro, na TV, na internet, ela tem um tema específico. Dentro daquele tema específico, ela vai também ter um conteúdo. É como um texto. O texto, uma poesia, um texto, ele tem um título. Dentro no texto, no corpo do texto, tem o conteúdo do que fala em uma obra de arte é da mesma forma. Olha que interessante, por isso que eu sempre falo que a gente precisa fazer uma leitura e uma interpretação visual de imagem. É como se a gente estivesse lendo um texto, porém, ele é um texto visual feito por imagem, né? E não por palavras. Então, a gente já sabe que uma obra de arte, ela tem o seu tema, que leva o nome, e dentro desse tema, na obra de arte, ela tem o seu conteúdo. Vamos só tentar entender o que é o
conteúdo. O conteúdo não diz respeito apenas ao que identificamos ao olhar para a obra, mas também ao que ela consegue despertar em nós, como as sensações, os sentimentos e as reflexões que ela nos propõe. Por isso, nem sempre é possível identificar o conteúdo no momento em que observamos um trabalho artístico pela primeira vez. Às vezes, é necessário conhecer um pouco sobre o autor e o contexto em que o trabalho foi produzido. Então, aquela ideia, aquela concepção, aquilo que o autor, o artista fez no período dele, nem sempre vai ser o que estaríamos ou estamos vivendo agora, certo? Então, eu vou aqui tirar da tela e vou mostrar, aliás, eu vou subir aqui um pouquinho e vou mostrar para vocês uma obra que tem muito simbolismo, muito significado, já foi feita várias releituras dela, que é O Grito, de Edvard Munch. Edvard Munch é um artista impressionista, é um artista que todas as suas obras são cheias de sensações e sentimentos. Eu não vou falar agora de um aqui, mas a gente vai ter um momento bem oportuno que eu vou estar explicando sobre ela. Eu tenho assim um apego por esta obra, mas eu vou deixar para a aula que a gente vai a gente vai acabar se encontrando para nós estarmos explicando o conteúdo ali na aula online. E eu vou falar um pouco sobre ela. Mas aqui está O Grito, de Edvard Munch. Aí sabe o que foi que eu encontrei, meus amores? Eu estava olhando o Instagram do professor Claudean, e aí ele fez uma foto, porque ele é apaixonado por arte, assim como eu, e ele fez umas fotos de uns grafismos, né? Uns grafite, uma arte urbana, perto da casa de vocês, ali perto da escola. E aí eu observando esse grafite, e ele vai dialogar exatamente com a obra de Edvard Munch. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu fui buscar a imagem aqui, só um instantinho, uma besteirinha de nada. Vou ver se vocês conseguem ver. Vocês conseguem perceber? Estão vendo aí? Um grafismo que, inclusive, ele tá assim, ó, desesperado. É o Macaulay Culkin. Ele fez um filme muito conhecido, né? Acho que lá para a década de 80, 90, não 80 mais, acho que de 90. Esqueceram de Mim. Inclusive, ele fez o 2, eu acho que até o 3. Então, ele me lembrou muito quando ele fez esse diálogo, né, do contexto sociocultural que a gente vê aí pela nossa cidade. Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela. A gente já entendeu o que é o conteúdo, o que é mais importante nesse momento para mim, que eu quero que vocês aprendam, além de saber o que é o tema de uma obra, é entender que dentro desse tema tem o conteúdo, tem toda uma história que fala sobre a obra, que o artista quer que vocês entendam. Só que a gente vai ter que entender que cada período, o artista, ele sentiu naquele momento aquelas sensações e ele produziu. Hoje, ela vai ter uma representatividade um pouco diferente, certo? Então, eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou encerrar esta aula, essa videoaula, e aí a gente já repassa aí para o próximo subtema. Certo, meus amores? Sintam-se abraçados e cheirados e até a próxima. Vou encerrar aqui para vocês.